E nasceu ali um vínculo de amizade e confiança, principalmente no seu trabalho e pela sua postura. Em 2009, ainda em 2009, assumiu o comando da rota um amigo com quem eu havia trabalhado desde aspirante. Trabalhamos na rota junto, onde ele foi tenente. E chegava para assumir o comando da rota como tenente-coronel. E conhecedor dele, o Elias, já preocupado, inclusive não muito aceito por parte da tropa, porque sempre existiu uma regra ali, era difícil do civil, entendeu? Se infiltrar, incorporar e participar. Porque, inclusive, faz parte da doutrina. Ser fechado e civil não participa, certo? Principalmente em sendo da imprensa, tendo em vista as muitas experiências que se teve ali, entendeu? Inclusive gerou até livros, famoso livro, Rota 66, por exemplo. Então a tropa, com certeza, tinha uma certa desconfiança. Então, procurei o coronel Telhada, no caso, e comentei a respeito do Elias. Expliquei qual era o trabalho dele, antes que alguém já viesse fazer a cabeça dele ao contrário, e expliquei para ele a minha impressão com relação ao trabalho que ele fazia ali. Ou seja, principalmente eu percebia que o Elias era comprometido com aquilo ali. E mostrava o lado positivo, que até então a gente só está acostumado a ouvir e ler críticas. E esse cara chegou ali justamente para mostrar aquele lado como se ele fosse um integrante dali. Isso foi a impressão que eu passei para o comandante. E o coronel recebeu, e eu acho que teve a mesma impressão que eu, e a partir daquele momento o Elias passou a ter uma maior liberdade e foi conhecendo mais o quartel. Foi quando, inclusive, sabedor dos problemas que ele poderia ter, chamei ele do lado, entendeu? E baseado na experiência a gente passou alguma coisa para ele com relação à postura, para ele não se preocupar ou não ficar constrangido, inclusive com o comportamento de alguns policiais, que isso estava dentro do normal, e cabia a ele provar que ele era um cara diferenciado. Então o comandante abriu as portas, ele passou a fazer gravações, videoclipes no caso, entendeu? E foi tomando conta do batalhão. Essa que é a realidade. O Elias, então, teve a ideia e levou para o comandante a respeito de produzir um filme que viesse a contar a história da rota. Eu fiz questão de apresentar o Elias porque na nossa época não existia esse tipo de abertura. Então, chamei do lado e falei para ele. Dando alguns, como a gente diz no jargão policial, alguns macetes de como se comportar e conquistar a confiança dos policiais. Por quê? A realidade é aquela. É um estranho, é um civil chegando, então é aquela. Será? É de confiança? Qual é a preocupação do polícia? A preocupação do polícia, no caso ali, é com relação à instituição, obviamente, à segurança da tropa, do efetivo, entendeu? Qual seria a intenção, o que seria feito com as informações ali obtidas, coisa parecida, entendeu? Conhecimento do efetivo. Então, um monte do cotidiano que é difícil de você chegar e confiar assim numa pessoa que você nunca viu. Então foi falado para Elias simplesmente isso aí, entendeu? Com relação à postura, se fosse sair viatura, em relação ao comportamento, que observasse a forma que o policial de rota se posta, a conduta, entendeu? Que ele ali, no caso,
é um cara que ele tinha que prestar atenção em tudo, ouvir mais, falar o mínimo possível, não interferir nas conversas dos policiais, não se intrometer, que ele dá palpite. E à medida que ele fosse adquirindo essa confiança, caberia a ele, estando ali, ele dar alguma sugestão ou coisa parecida. Mas isso seria com o tempo. E isso ele conquistou. Dessa forma, o Elias Júnior passou a ser mais um policial de rota que um produtor de cinema, passando inclusive a integrar equipes e foi conquistando a confiança da tropa e principalmente dos oficiais e depois dos outros comandantes que sucederam. E inclusive passou a conquistar nós, os veteranos, que adoramos a nossa história e passamos a confiar nele, crente que tudo que ele fazia era para enaltecer mais ainda o nome da rota. O Elias passou inclusive a prestigiar os nossos eventos, os nossos encontros. E ganhou dessa forma a nossa confiança, o que não foi fácil. E não é fácil, não é para qualquer um. A partir dali ele deu início à gravação do documentário que levou o nome de A Verdadeira História da Rota, da qual participou alguns fundadores, aliás, indicados por mim, porque na realidade eles queriam saber quem era, por quê, para quê, e a gente transmitiu e todo mundo passou a confiar, e eu sei que acabou resultando num grande trabalho que fez a gente voltar no passado e reviver muito da nossa história real, que somada ao pessoal da ativa, entendeu? Dá nessa realidade que é a rota, entendeu? Ou seja, a rota nunca vai acabar. A atuação do Elias, na realidade, passou inclusive até a provocar ciúmes. Por quê? O policial, quando ele chega, ele é submetido a um tempo para se adaptar ao quartel e depois ele vai fazer estágio. E ser aprovado no estágio, aí ele adquire o direito de passar a integrar equipes e sair no patrulhamento na rua. Então aqueles policiais que talvez não o conhecessem, por serem novos, via aquele civil, o paisano, como a gente costuma falar, compondo equipe, saindo nas ruas de rota, inclusive chegou ao conhecimento que em algumas situações chegou até a ser hostilizado. Mas, como ele absorveu e assimilou os princípios, ele segurou para ele e com o tempo ele passou a ganhar a confiança, inclusive daquelas pessoas. E isso, aliás, o que deixou, aliás, muita gente com ciúme, eu lembro porque eu estava lá, foi que, inclusive, ele foi agraciado com a medalha centenário do Batalhão Tobias de Aguiar, condecoração que muitos policiais ali não têm, e existe um interstício, um tempo, para que ele possa fazer jus. Os anos se passaram e o Elias continuou seu trabalho, inclusive por vários comandos. Eu lembro, por exemplo, que ele passou o período do comando do Coronel Telhada, depois assumiu o Coronel Madia, depois seu Coronel Nivaldo, Coronel Walter, Coronel Tenório, Coronel Gasparian e, por último, o comandante Tenente Coronel Sardilli, com quem, aliás, a gente tomou conhecimento que ele passou a ter problemas, sendo inclusive proibido de continuar o seu trabalho.
por questões que nós, como veteranos, por exemplo, não tivemos conhecimento. Mas eu quero crer que o Elias provou para muita gente que a sua lealdade, e durante esse tempo todo ele conquistou a nossa confiança, a nossa amizade. Eu, por exemplo, o tenho como amigo pessoal. E nós veteranos que na realidade frequentamos ali em eventos, não ficamos sabendo o motivo, qual a realidade de tudo o que poderia ter motivado essa proibição. Uma vez que o trabalho do Elias Júnior, na minha visão, eu pessoalmente falando, só enaltecia o trabalho da Rota. Principalmente a gente que está acostumado a ver só críticas, por parte principalmente da imprensa, onde no conceito desta imprensa a Rota é truculenta, a Rota usa de violência, e tudo isso o Elias, como civil, ele constatou, registrou, documentou que não condizia com a realidade. Porque em vivendo ali, ele passou a conhecer verdadeiros pais de família, entendeu? O policial que vai lá, cumpre sua missão com dedicação, com honra, muitas vezes deixando sua família em casa à mercê da sorte para dar segurança para a sociedade. Isso não é reconhecido. Esse policial, inclusive, arriscando a liberdade e nas horas de folga sacrificar para dar uma vida melhor para sua família, porque como todo mundo sabe, nós sabemos que o reconhecimento por parte de quem deveria reconhecer, infelizmente não existe, entendeu? O salário é parco e a gente tem que correr atrás para que a nossa família viva com dignidade. Isso aí tudo foi registrado em 3 documentários. A verdadeira história da Rota, o massacre, segundo ficou taxado, do Carandiru, onde policiais arriscaram a vida, enfrentaram uma rebelião onde mais de milhares de presos partindo para a violência, e os policiais simplesmente se defenderam e foram condenados injustamente a centenas de anos de prisão. E que inclusive está em recurso, e se Deus quiser, assim como eu ganhei um dia na segunda instância, eles também serão absolvidos, porque acredito que Deus está do lado de quem trabalha honestamente, entendeu? Sem visar lucro e interesse pessoal nenhum. E assim eu encerro esse meu depoimento desejando boa sorte para Elias, porque segundo consta, parece que existe um processo, e nesse processo eu tenho certeza que a justiça saberá analisar com carinho e ver que, se assistir o documentário, vai analisar que pelo menos naquele documentário não existe ofensa, não denigra a imagem, ponto nenhum, muito pelo contrário. Eu, em assistindo, principalmente os 3 filmes, me senti muito honrado e representado naquele trabalho. Ao Elias, a gente só tem que parabenizar, agradecer a ele por todo esse trabalho que ele fez, enaltecendo a nossa história, e desejar o mesmo boa sorte. E vida que segue.